trabalho de Satanás é arrastar o maior número de pessoas possíveis para onde? Para o inferno. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós falávamos que, por minuto, segundo uma estimativa feita pelo próprio governo, baseado nas mortes que acontecem, por minuto morrem 105 pessoas. Multiplicando isso por 60, que é uma hora, multiplicando isso por 24, multiplicando isso por 10 dias que faltava, né? Até o final do ano, do dia que nós fizemos o cálculo, aproximadamente 1,5 milhão de seres humanos vão sair desse mundo e vão partir para a morte. Morte natural, doenças, tragédias, acidentes. 1,5 milhão. 3 Lisboa, estou falando da grande Lisboa. Lisboa tem 500 e poucos mil habitantes. 3 Lisboa. Em meio a 7 bilhões de seres humanos. Então, quer dizer, a morte é uma realidade. E o que o diabo quer é que a pessoa morra no pecado. Primeiro que ela viva no pecado, porque ela vai viver infeliz. Vai viver infeliz, amarga, triste, vazia. Sempre vai estar faltando algo. E há quem busque esse algo nas drogas, há quem busque na violência, há quem busque nas noites, na prostituição, esse vazio ser preenchido, enfim, na pornografia, nas más companhias. Então, sempre vai estar faltando algo. E a pessoa morrendo no pecado, o que vai acontecer? Ela não vai ter o quê? Salvação. Por isso que no estudo de hoje diz assim, o tema, filhos de Deus versus filhos do maligno. E começa o estudo dizendo o seguinte: percebemos desde a criação de Adão e Eva que o mal sempre busca maneiras de estar junto do bem. Foi assim no passado, será assim até a volta de Jesus, do Senhor Jesus. Um exemplo disso é a parábola do joio e do trigo, em que Satanás se infiltra, em que Satanás, para se infiltrar na obra de Deus, finge ser um servo do Altíssimo, conseguindo com isso enganar muitos. Veja, e na parábola diz, propôs-lhe outra parábola, Jesus, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, ou os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Não é isso? Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24. Perceba como o diabo é audaz na batalha contra Deus. Ao mesmo tempo que o Altíssimo incansavelmente semeia a sua palavra para ter a sua colheita de salvos, Satanás também, de forma obstinada, semeia palavras distorcidas e mentirosas que suscitam
dúvidas e morte. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Veja que hoje nós temos dentro da igreja diversas pessoas que decidiram. Elas descobriram a verdade, que é a palavra de Deus, e elas decidiram entregar a vida para Jesus. Abandonar os pecados. Elas abraçaram a fé, o caminho de Deus. Se entregaram por inteiro. E essa entrega total fez com que elas abandonassem seus pecados. Elas estão na igreja, mas elas estão aliadas com Deus. Estão em aliança com quem? Com Deus. E existe aqueles que estão dentro da igreja, mas que ainda não decidiram abandonar os seus pecados. De repente, essas pessoas, elas praticam algumas coisas que para elas é conveniente. Eu posso vir à igreja, eu posso fazer uma oferta, eu posso participar da corrente, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. É fácil aquilo ali para fazer. Mas o mais importante, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abrir mão dos seus pecados e abandonar os seus pecados, essa decisão elas ainda não tomaram. Mas entenda, aqueles que decidiram, não decidiram porque foi fácil para eles. Por exemplo, existem pessoas que largaram as drogas, a prostituição, o pecado. Hoje são novas criaturas. São pais de família, são maridos, são esposas, são pessoas que hoje é um exemplo. Eu falava outra hora para um rapaz que estava na droga. Eu atendi ele. Eu falei, olha, existem duas maneiras de você sair, de você passar por isso. Duas formas. Ou você se entrega, e você vai ser mais um, dentre muitos que foram vencidos, não porque não tinham que ser, porque ninguém nasce destinado ao fracasso. Ninguém é vítima do destino. Não. Como nós falávamos numa palestra nossa, o passado pertence ao diabo, o futuro pertence a mim. Desculpe, o presente é a mim e o futuro a quem? Não importa como eu nasci, a maneira que eu estou vivendo. Se eu decidir obedecer a palavra de Deus e andar nos caminhos de Deus, não tem essa de problema impossível, de situação impossível. O Deus que eu creio é o Deus dos impossíveis. O que Jesus falou? Tudo é possível. Então, digamos que, como eu falava com esse rapaz, eu estou no vício, estou lá dominado por uma substância, me humilhando para manter aquele vício, dominado. O ser humano, a criatura criada por Deus para dominar, como diz o Salmo 8, que Deus fez o homem para dominar. E aquela criatura está sendo dominada, vivendo uma humilhação interiormente falando, porque para receber um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, não tem nada de paz. Precisa daquela substância, precisa daquele vício, vivendo aí um dia após o outro, porque qual o futuro, qual o destino que há para uma pessoa que está entregue ao vício? Mas aquela pessoa tem duas decisões: ou me entrego e continuo nessa vida, ou eu me agarro com Deus para Ele me libertar, e em breve eu serei uma referência. Eu serei um exemplo de quem venceu o quê? O vício. Vou ser um exemplo para os meus filhos, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe e para a sociedade. Eu tive aí nesse fundo de poço que você está, eu venci. Mas como é que você fez? Não tem tratamento, não tem internação.
Aliás, eu me internei várias vezes. O caminho é você entregar a tua vida para Jesus. Você ser sincero com Deus. Mas eu pergunto, de quem é a decisão? Do diabo? Porque há os espíritos do vício. Da tentação, a decisão é da pessoa. Se ela segue errando, na teimosia, ou se ela procura acertar a vida dela. Então agora, aqui nesse momento, nós temos esses dois tipos de pessoas. Aquelas que fizeram aliança com Deus e não querem mais voltar àquela vida de antes, e tem aquelas que, mesmo conhecedoras do pecado ou dos seus erros, não decidem mudar, insistem. Mas a pergunta é, meu Deus, você diz, eu quero ser feliz, como? Está aí, ó, 25 já está acabando, 31 vai acabar também, e as pessoas vão se dar conta que elas estão do mesmo jeito, continuam infelizes, continuam deprimidas, continuam mal amadas, continuam frustradas. E eu vou fazer o quê? Vou partir para a anarquia? Vou me vingar nas pessoas? Vou jogar a culpa no governo? Vou culpar meu pai, a sociedade, o pastor, os amigos? Não tem essa. Eu preciso ter consciência que o que está fora é reflexo do que está o quê? Dentro. Eu preciso me reatar com Deus. Fazer uma aliança com quem? Com Deus. Não tem como eu fazer uma aliança com Deus e Deus não me dá, acima de tudo, o Espírito Santo e aqui nessa terra uma vida que venha glorificar a Ele e me fazer feliz. Veja que um discípulo falou, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Pai, mãe, irmão, irmã, casa, tudo para te servir. O que vai acontecer conosco? Jesus disse, olha, aquele que deixou e tem deixado, né? Casa, mãe, irmãos, é que há momentos na nossa vida que nós vamos ter que desagradar. É o que eu falava um dia para uma jovem senhora que vivia no pecado. Falei, você tem que casar, consertar a tua vida com Deus, largar a mão da fornicação. Aí eu falei, vem cá, se hoje você falar para o teu namorado assim, ó, vamos fazer direitinho, vamos namorar, noivar e casar, e falar para ele que você não vai ter mais sexo com ele só depois do casamento, o que você acha que acontece? Ih, pastor, ele me larga. Eu falei, pois é. Quando Jesus disse assim, não há quem tenha deixado pai, irmão, irmã, namorado, Jesus estava falando disso aí. Que para você se sentir limpa diante de quem? E para você se sentir bem consigo mesmo, você tem que fazer a coisa certa. E há pessoas que não querem fazer o certo. E além de não querer fazer o certo, vão te condenar por que você quer fazer. Então tu vai ter que deixar. Então tá bom, então você não quer o certo, eu quero, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Eu não me sinto bem, tá bom, você quer satisfazer, mas eu quero me sentir bem. Porque nem só, como diz Jesus, nem só de pão viverá o homem, nem só de sexo se vive o ser humano. Mas tem gente que abre mão da sua comunhão por causa da cama. Interessante, né? Se sexo fizesse uma pessoa feliz, as prostitutas, os viciados na prostituição, que se chama lascívia, seriam as pessoas mais realizadas desse mundo. E são os mais infelizes da terra. Porque se entregam às suas paixões e depois descobrem que nada mais são que escravos da própria carne, dos seus próprios prazeres. Estão vazios. Que muitas vezes, para manter aquilo ali, se submetem a coisas imundas. Então, a decisão é minha. A decisão de quem é? É sua. Quando a Bíblia diz que o Senhor tinha um campo, o campo é a igreja. E ele semeou trigo. O trigo,
representa nós, os salvos. Deus semeou o trigo. A palavra de Deus, ela faz o ser humano ser uma nova criatura. Você vê que todas as bases da sociedade está aqui. Hoje, se existe lei na sociedade, porque se não tiver vira anarquia, vira bagunça, as leis têm bases bíblicas. Quem criou as primeiras leis foi Deus no Monte Sinai. Quando o povo saiu do Egito, lá no Sinai, Deus, com o dedo dele, escreveu os 10 mandamentos. E depois estabeleceu Moisés como juiz de Israel, que foi trazendo as leis para não virar anarquia. Então, quando a pessoa aceita a palavra de Deus, ela está se transformando numa nova criatura. Ela vence seus medos, seus vícios, suas fraquezas, suas manias. A pessoa se torna realmente um super-homem. Porque, para você ser homem de verdade, mulher de verdade, tu tem que ter coragem para colocar isso aqui em prática. Mas eu duvido que uma pessoa escolha o modo de vida de Deus, tomar a sua cruz, obedecer, e ela não se torne um vencedor em tudo. Então, o semeador semeou a palavra. Nós temos semeado a palavra. Eu estou agora semeando a palavra. E quando a gente prega, o Espírito Santo através de nós, há quem se arrependa e seja salvo. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma grande rede que se joga no mar, e quando puxa aquela rede, vem peixes bons, que se dá para consumir, como vem peixes que tem que depois ser dispensado, porque não. Então a palavra de Deus é assim, quando a gente prega, há aqueles que ouvem e se tornam salvos, aceitam, se arrependem, se aquebranta, largam os seus pecados e passam a ser moradores do reino de quem? Mas há aqueles que ignoram. Porque ao mesmo tempo que eu estou pregando a palavra aqui, o diabo manda o inimigo semear também a sua semente. Qual é a semente do diabo? A semente do diabo é o engano. Por exemplo, ao mesmo tempo que o Espírito Santo fala na tua mente, Satanás também fala, dizendo assim, não é bem assim, que o pastor não sabe o que você está vivendo, é que o pastor não sabe o que você está passando. Mas isso aí não é, ninguém consegue ser santo. Mas Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Santo não é imagem de escultura, é viver separado do pecado. Ninguém consegue fazer o que ele diz. Não é bem dessa maneira. Mas será que o pastor é tudo isso que ele prega? Então, ao mesmo tempo que a gente semeia a palavra, o diabo semeia o quê? O engano. Lá no teu trabalho, ele vai semear a palavra na boca das pessoas. Dentro, às vezes, da própria igreja. Aí do teu lado, às vezes tem uma pessoa que quer e outra que não quer. Às vezes o marido quer Jesus e a esposa não quer. Como é que eu sei, pastor? Como que eu consigo identificar uma pessoa que quer Deus e a que não quer Deus? A pessoa que não quer Deus é fria. Ela é indiferente, ela fica na igreja, tu vê uma frieza na pessoa, toda indiferente. Ela não vibra pelas coisas de Deus. Ela não torce pelas coisas de quem? Ela não abraça as coisas de Deus. Ela não põe força nas coisas de Deus. De repente ela vibra pelo time de futebol, vibra pela data 25 ou 31, ela vibra pelo seu hobby, vibra pelos amigos, mas na igreja ela é completamente o quê? Fria. Você olha e aquela pessoa indiferente. Prova que ela não está recebendo, ela está rejeitando dentro dela. Até está na igreja, mas não se entrega. Até fica de pé e põe a mão no coração, mas não se confessa e não abandona. E fica ali, porque a semente do mal está dentro dela ainda. Ela não vomitou para fora e chegou diante de Deus e disse, Senhor, me perdoa. Realmente, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho passado não é culpa dos outros, é minha culpa.
e eu quero o modo de vida do Senhor. Eu quero largar esse eu, esse orgulho, essa vaidade, esse sentimento, essas fraquezas. Ó Deus, me ajuda a ser o homem que o Senhor quer que eu seja, a mulher que o Senhor quer que eu seja. Ó Deus, dai-me o teu espírito, para que eu não apenas confesse e venha à frente do altar e me arrependa, porque há quem faça isso, mas sai daqui e torna a repetir o mesmo erro. Eu não quero apenas confessar, eu quero largar essa vida, eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Porque quando você sair por as portas, Satanás vai tentar. Ele vai te tentar com ódio, com negócios errados, vai tentar te aliciar com o pecado, com a mentira, com a prostituição, com o adultério. Ele vai bater a porta, o pecado bate a porta. Você, eu, qualquer ser humano, é quem diz se entra ou se sai. Só depende de você. Só depende de mim. Então, o inimigo sempre vai semear. Ao mesmo tempo que o profeta prega a palavra, o Espírito Santo fala, Satanás também vai o quê? Na boca de alguém que está lá fora, na boca de alguém dentro da igreja, e normalmente na boca de quem não respeita as coisas de quem? Que às vezes sai da reunião da igreja já falando, não é bem assim, não é bem desse jeito, não é bem dessa maneira. Por isso que o título do estudo diz, filhos de Deus e filhos do maligno. Não é bem assim, não é bem dessa forma. Mas de quem é a vida? Cada um recebeu a sua. A vida é minha. Quem vai decidir por mim não é os outros, sou eu. Se hoje as pessoas zombam porque eu sigo Jesus, o problema é delas. Elas vão prestar conta com quem? Se hoje zombam porque eu sirvo a Deus, porque eu honro Deus, porque eu não quero a vida podre que elas vivem, o problema é delas. Cada um faça da sua vida o que acha que é certo. Agora não esqueça que a vida cobra. O que eu planto, eu vou colher em vida. E depois que morrer, vou colher também em morte. Então, nesse momento, nós vamos colocar a ceia aqui no altar, e você vai vir buscar o cálice, que é o sangue de Cristo, e o pão, que é o corpo de Cristo. Mas só pegue a ceia se você quer fazer uma aliança com Jesus. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque, você pode se esconder de qualquer pessoa, só não pode se esconder de Deus, do diabo e da sua consciência. Ninguém. Eu não lhe conheço. Eu posso olhar para você e ver um anjinho. Mas eu sei o que está dentro de você? Eu sei agora o que você pensa a meu respeito? Eu sei o que você faz lá fora ou vai fazer? Mas Deus sabe, o diabo também. Mas de repente Deus está te dando a última chance, como está dando para mim e para todos nós. De você receber o corpo, o sangue e dizer, Senhor, me perdoa. Que esse corpo, que é o pão, me dê forças para fazer a tua vontade. Que esse cálice de sumo de uva, que representa o sangue derramado na cruz, me limpe dos meus pecados, que eu me sinto sujo, separado de ti. Me limpe dos meus pecados. Deus, me ajuda. E ali você conversa com Deus, se arrepende. Aí você vai começar uma nova história. Aí o ano vai ser novo mesmo. Aí as coisas serão novas. Porque Deus, vendo o seu desejo em conhecê-lo, Ele vai te abençoar. Amém? Então você que deseja isso, fique de pé, por gentileza.